Muito boa noite, sejam bem-vindos a esta linha aberta. Hoje vamos olhar para o despacho de acusação do Ministério Público no caso das dívidas ocultas. Portanto, concluída a instrução preparatória, o que o Ministério Público fez foi deduzir a acusação, portanto, no caso das dívidas ocultas, que significa mais ou menos atribuir alguma consistência ao juízo de probabilidade que o próprio Ministério Público tinha, de modo a provocar essa intervenção do Tribunal, sendo que, obviamente, o caso ainda, ou quase seguramente, avançará para uma instrução contraditória, onde a defesa, então, tentará opor os meios que tem ao seu dispor para tentar provar a inocência dos seus constituintes. Muito bem, vamos tentar olhar para aquilo que são os pontos fortes desta acusação que foi deduzida pelo Ministério Público em torno deste caso, que é a primeira grande fotografia oficial deste processo, que está nela a matéria indiciária com que o Ministério Público promove, então, a ação com vista à responsabilização dos arguidos. Tenho comigo três juristas, boa noite aos três: Abdul Nordin, Baltazar Ferrer, Elise de Sousa, obrigado por estarem aqui e ajudarem-nos, então, a ler este despacho de acusação do Ministério Público. Tenho mais ou menos linhas gerais do que é um despacho de acusação. Vou começar aqui pelo Abdul Nordin. Daquilo que leio daquelas 120 páginas do documento, uma primeira leitura, pontos fracos e fraquezas, havendo, obviamente, aquela acusação do Ministério Público. Muito boa noite, Jeremias. Agradecer mais uma vez pelo convite que nos foi endereçado. Cumprimentar também os meus colegas painelistas, estender os nossos cumprimentos para os telespectadores que acompanham-nos de suas casas. E antes de avançarmos, não poderemos também deixar de mostrar o nosso apreço pelas vítimas, pelas famílias que foram fustigadas pelo ciclone Idai na zona centro do país, e que juntos sempre somos e seremos mais fortes. Indo para a questão em concreto que nos foi colocada, nós julgamos que é verdade, antes de mais é verdade, que não podemos só lançar pedras para a adversão da justiça, pese embora esta acusação tenha chegado tardiamente. Nós estamos a falar que a instrução preparatória deste processo iniciou em 2015, estamos agora em 2019, estamos a falar de 4 anos para ser deduzida esta acusação, que julgamos que, obviamente, a Procuradoria tinha elementos suficientes para poder acusar estes e demais arguidos, provavelmente, que poderão surgir neste processo. Entretanto, um voto de confiança é dado à nossa Justiça, pois com esta acusação deu um passo crucial para o bom andamento deste processo. Entretanto, daquilo que nós julgamos como pontos fracos no que diz respeito a esta acusação, é exatamente no envolvimento nos meios usados para fazer circular estas quantias. Em que termos? É parte da acusação que os arguidos cá que foram aqui já constituídos e acusados pela Procuradoria fizeram uso de vários meios para poder fazer o dinheiro chegar a Moçambique. Entretanto, não conseguimos vislumbrar a acusação dos facilitadores deste processo. Fala-se de alguns arguidos que entraram em compras e vendas simuladas no sentido de adquirir um imóvel, pagar uma determinada quantia e, posteriormente, voltar a alienar o imóvel para a pessoa que lhe vendeu. Ou seja, é patente a questão da compra e venda simulada, que, acima de tudo, foi usada apenas para trazer o dinheiro para Moçambique, visto que as transferências vinham do Banco Exterior, muitas vezes de Dubai,
diretamente para a conta dos vendedores dos imóveis e, posteriormente, o vendedor do imóvel voltava a comprar o seu imóvel e restituía o valor ao arguido e tinha um valor já em O que é que Moçambique. considera um ponto fraco nesta acusação? Exatamente o facto de mostrar os caminhos que foram usados pelos arguidos no sentido de trazer o dinheiro e não acusar, obviamente, os facilitadores desta transação. Okay. Ou seja, eu é que quero trazer o dinheiro para Moçambique, entretanto, todos aqueles que facilitaram para que eu pudesse trazer esse dinheiro para cá não estão a ser acusados. Isto, obviamente, mostra uma grande fraqueza nesta acusação, porque estas pessoas também devem ser constituídas arguidas, devem ser acusados neste processo. Muito bem, Elísio Sousa, queria também ouvir a sua primeira leitura, se tivesse que olhar os pontos fortes desta acusação, em função de toda uma expectativa que se criou, e fraquezas, havendo, obviamente, os pontos fortes e os pontos fracos, na sua opinião. Obrigado, Jeremias. Primeiro, saudar o povo moçambicano e também associar-me ao Dr. Abdul Nordin naquilo que é uma mensagem de condolências às vítimas dessa tragédia e aos familiares também e todos aqueles que estavam, portanto, por perto dessas pessoas. Bom, em relação ao tema que cá nos traz, bom, uma vez que o Dr. Nordin foi pelos fracos, vou começar pelos fortes. Temos que dar mérito ao trabalho da Procuradoria-Geral da República. Foi um trabalho, de facto, demorado, só acordou 3 ou 4 anos depois, mas depois de compulsar estas 120 páginas, que não são poucas, mostra-se uma coerência bastante louvável daquilo que são os elementos indiciários. Portanto, nós temos, por vezes, visto algumas acusações incoerentes, que elementos factuais vão aparecendo de uma forma como se fossem pipocas e tal, mas desta vez, quer dizer, nós conseguimos seguir uma linha, portanto, desde o início da infração até, portanto, o seu desfecho. Agora, uma questão eu acho que devia ser discutido também neste programa, mas infelizmente não estamos em condições de fazê-lo, é o despacho da abstenção. É preciso que o povo perceba porque é que algumas pessoas não foram incriminadas, mas isto não necessariamente no sentido de tentar se incriminar à força ou criar mais ou menos uma espécie de um alarido popular ou um lixamento público dessas pessoas, mas necessariamente para a defesa dessas pessoas, porque se a acusação tornou-se pública, era justo também que a abstenção, porque há pessoas que os seus nomes foram chamuscados à praça pública e era interessante e, se não justo, pôr estes nomes a lume e dizer que, olha, de facto, estas pessoas a quem nós anteriormente linchamos publicamente, afinal de contas, os elementos indiciários não foram suficientes. E era preciso perceber se a abstenção baseou-se em elementos materiais ou em elementos substanciais. Significa o quê? Se foi uma questão processual, porque eventualmente para alguns, eventualmente pode acontecer que o crime tenha prescrito, mas não duvido por causa dos prazos. Sim, mas quer dizer, era bom que as pessoas percebessem o que é que de facto aconteceu e quais os elementos para que, eventualmente, no âmbito, porque temos ainda o processo em curso e, pelo que eu soube, a Ordem dos Advogados constituiu-se em assistente, se não estou enganado. Sim. E, tendo-se constituído assistente, tinha que ser o primeiro a ser notificado do despacho da abstenção. E não sei se isso foi feito, mas acredito que sim. E, tendo sido feito, poderia eventualmente também, porque é um despacho que põe termo ao processo em relação a certas pessoas, era passível de ser publicizado, de modo a ser analisado em conjunto com a acusação, para e ter depois esta conclusão que o Dr. Nordin chegou em relação a algumas pessoas que foram acusadas, outras não, depois não se percebe, porque vemos que, olhando já para os aspectos não muito bons, vendo que há pessoas que eventualmente, ao discorrer da acusação, parecia-se que iam ser acusadas, eventualmente, claro que para quem leu atentamente terá visto logo o nome dos acusados, mas
olhando para o enredo, portanto, do factual e o iter criminis, há pessoas que, portanto, a gente, quem olha diz, olha, como é que não está depois na parte final. Então, penso que esta é uma das questões que eu penso que devia ser vista. Agora, é preciso lembrarmos uma coisa. Estamos a falar de um despacho de acusação provisória, não é? Como vem muito bem no subtítulo do despacho, que significa que o próprio Ministério Público, em folha de anexo, não tive acesso, pelo menos na versão que circulou, portanto, que foi publicizada, não tive acesso, eventualmente, a diligências que o Ministério Público pede ulteriores a esta acusação, necessariamente para reforçar a acusação ou até, então, para provar, talvez alterar substancialmente a acusação, porque o Ministério Público agora tem competência de poder alterar. O que não pode fazer neste momento é, daquelas pessoas que já estão indiciadas, poder retirar ou acrescentar mais pessoas, porque já está praticamente fixado, portanto, aquilo que é o juízo incriminatório em relação às pessoas. Agora, o que vai fazer é ou reforçar a acusação para que depois esta acusação seja apreciada a nível da pronúncia e depois do ulterior julgamento, ou então, eventualmente, também diminuir a culpa de certas pessoas que foram aqui arguídas. Eventualmente, a quantidade de crimes pode ser que se altere com as diligências a ser praticadas na instrução contraditória. Pode indiciar que a pressão do tempo fez de alguma maneira com que o Ministério Público fosse por essa opção? Eu não acredito muito, porque eu defendo que o prazo, a partir do momento que as pessoas foram, portanto, constituídas em arguido e havendo crimes, praticamente a maior parte deles, se não a globalidade dos crimes, ou pelo menos o crime comum é o branqueamento de capitais. E o branqueamento de capitais, nos termos da nossa lei, o prazo de instrução são 9 meses. É verdade que há uma discussão em relação à questão da situação prisional, portanto, dos arguidos, mas pronto, a lei não é muito clara, mas pelo menos o dispositivo legal que estabelece 9 meses para a instrução está lá. Eventualmente, o Ministério Público poderia se socorrer desse dispositivo para continuar com as diligências. Contudo, acredito que a cautela, o Ministério Público não quis entrar também neste debate, preferiu, portanto, lançar a acusação provisória para eventualmente ver-se depois lá para frente. Doutor Rafael, também sua primeira leitura deste despacho, o que é que acha que são virtudes, defeitos? Boa noite e associo-me ao que os meus colegas disseram. Eu preciso dizer que primeiro é de louvar esta ação do Ministério Público. Penso que a sociedade estava toda à espera de ver quais são os passos a seguir ao Ministério Público depois daquela azáfama que houve quando surgiu a acusação, portanto, proferida pelas autoridades americanas. E deu-se este passo, penso que é um passo significativo e que de alguma forma vem credibilizar ou tentar alavancar aquilo que era a situação em que de falta de credibilidade que se encontrava o Ministério Público com relação a este caso concreto e em relação a outras situações. Penso que, como qualquer acusação, e nós temos visto a nível internacional, tem pontos fortes, tem pontos fracos, e os advogados vão tentar explorar esses pontos fracos claramente para enfraquecer aquilo que é a acusação que foi proferida pelo Ministério Público, e é para isso que servem também os advogados. Penso que o que deve acontecer aqui é termos um Ministério Público que consiga defender, portanto, aquilo que é a sua posição e aquilo que é a posição do Estado moçambicano. Portanto, neste caso, no sentido de alguma forma conseguirmos recuperar aquilo que for possível recuperar até agora, que segundo cálculos realizados, nem chega ao 3% daquilo que é o total da dívida. Eu penso que dificilmente o Estado moçambicano, com aquilo que esta acusação traz, consegue recuperar grande parte destes valores, até porque me parece que a acusação mostra que grande parte deste valor até nem chegou às mãos destes acusados, mas foi todo para certos indivíduos que estão fora do país e que estão, se calhar, acusados pela justiça americana. Mas há um fato que me saltou à vista, é que enquanto se diz claramente como é que os outros arguidos usaram o dinheiro,
uma das figuras-chave neste processo, que é Ndambi Gebuza, nós não encontramos, portanto, elementos que nos digam claramente como é que ele usou, portanto, o valor de 33 milhões que se fala aqui neste processo. E isto penso que é uma fraqueza que esta acusação traz, porque devia trazer mais elementos com relação a este arguido. Mas temos outras questões aqui, como ficamos que alguns arguidos tentaram fugir ao pagamento na íntegra daquilo que é o valor do CISA nas transações que fizeram aqui dos imóveis. Era preciso saber de alguma maneira o que é que se fez com relação a esta situação e se os arguidos estes arguidos vão ser, portanto, responsabilizados por isto. Mas em linhas muito gerais é isto que eu podia dizer numa primeira, portanto, análise a esta acusação. Vou começar por a próxima questão que eu tenho. Quando há um processo desta natureza, procura-se responsabilizar, mas com o intuito importante de haver um ressarcimento. Portanto, o Estado quer recuperar o dano que sofreu. A questão que se coloca é, tendo em conta esta última análise, até que trouxe aqui, globalmente o valor desta causa, tendo em conta aquilo que está a ser levantado, vamos a falar dos tais cerca de 50 milhões que foram objeto de divisão destes cerca de 20 arguidos. 50 milhões, os 2 bilhões que estamos a falar, é pouco significativo. A questão que eu queria, qual é o valor efetivo desta ação que está em causa para o grande objetivo de, eventualmente, o Estado vir a ser ressarcido nos 2 bilhões e 2,2 bilhões? Eu penso que é um pouco difícil dizer, não fiz os cálculos assim diretos daquilo que se refere neste processo, porque há outros arguidos aqui que foram recebendo contratos que foram extrapolados os preços. Por exemplo, Gregório Leão, em algum momento, pede ou solicita um valor que está um pouco acima daquilo que são as garantias que foram contratadas. Portanto, eu penso que, e voltando a dizer aquilo que disse no início, vai ser muito difícil chegarmos aos 2 mil milhões de dólares. Se calhar este valor possa ser, portanto, justificado, não sei, devolvido às autoridades moçambicanas, eu não acredito, mas no caso que está a ocorrer nos Estados Unidos, que eu penso que é ali exatamente onde estão os arguidos ou as pessoas que mais se beneficiaram com o valor, portanto, deste calote. O Estado moçambicano não acredito que venha a conseguir, portanto, conseguir arrecadar fundos suficientes para cobrir, portanto, a totalidade, mesmo do valor que foi desviado e que a acusação tenta, portanto, de alguma forma provar que os arguidos usaram neste calote. Já não vai ser possível recuperar todo este valor, porque não acredito que todo o valor tenha sido usado simplesmente para a compra, portanto, daqueles bens que foram recuperados. E cálculos feitos indicam até que o valor total desta acusação, do constante nesta acusação, é de cerca de 3% dos 2 mil milhões de dólares, e de 3% para chegarmos ao valor global, eu penso que é bastante difícil conseguirmos isso. Tanto mais que, volto a repetir, grande parte do dinheiro não está com estes arguidos que estão aqui implicados nesta acusação. Então, eu acho que, em termos de recuperação de ativos, em termos dos danos que foram causados ao Estado, e aqui contamos também, se calhar, com lucros cessantes, deixou-se de construir hospitais, escolas, a vida dos cidadãos regrediu de alguma forma, penso eu que muito pouco vai se conseguir recuperar. E eu penso que nestes casos de corrupção, a finalidade é, sim, colocar os arguidos ou os réus em situação privativa de liberdade, em caso de se provar a sua culpabilidade. Mas temos que agir neste momento, ou a partir de agora, no sentido de criar estas instituições que são solicitadas até pela PGR para haver uma ação imediata no sentido de
o Estado poder se ressarcir daqueles danos, principalmente de natureza econômico-financeira, que vai sofrendo, portanto, com a prática destes crimes de corrupção. Donald, eu vou fazer esta pergunta, lembro que nos últimos programas discutimos sobre este assunto. Se o Estado consciente de que nesta ação em concreto não vai recuperar parte substancial do valor, até pelas evidências que o próprio despacho de acusação vai trazendo, significa que a parte marginal do processo é aquela que foi da distribuição, digamos, dos subornos. Se o objetivo desta ação é o Estado dizer assim, eu tenho uma ação sobre a parte das pessoas que eu controlo, portanto, eu tenho soberania sobre eles, para a próxima etapa, aquela que foi referenciada, de que o Estado entrou com uma ação contra os bancos, o Credit Suisse. Será um pouco essa estratégia ou não? Quero mesmo acreditar que seja nesta ordem de ideias que o Estado moçambicano está a agir, porque está suficientemente claro que os arguidos que foram aqui acusados estão com uma parte ínfima do valor que está em causa. E, entretanto, o prejuízo ao Estado moçambicano é desses 2 mil milhões de dólares e que a única forma de não onerar o Estado neste montante da dívida é exatamente nos termos da ação civil que o Estado moçambicano está a mover contra os credores a nível do Tribunal de Londres. Entretanto, é importante voltar a esclarecer, como já tínhamos falado anteriormente, que a ação que está a correr em Londres não versa sobre a totalidade do valor em causa. Até apenas os créditos foram concedidos pelo Credit Suisse e exclui por completo a questão do VTB e as garantias que foram prestadas pela MAM e Ematum. Portanto, há necessidade urgente do Estado mover esta conjuntura de ações e não deixar brechas com que venha afundar mais o povo moçambicano. Como já dizíamos da outra vez, o povo moçambicano, o Estado moçambicano jamais voltará a estar naquela situação confortável ou minimamente confortável em 2013. Ou seja, esta foi uma operação, obviamente, de caráter criminoso, que veio afundar o Estado moçambicano. E mesmo com a privação de liberdade dos indivíduos moçambicanos que estiveram envolvidos nisto, não vai, em termos práticos, minimizar os prejuízos causados ao Estado moçambicano. Por isso, há necessidade de serem tomadas medidas urgentes e a primeira medida a ser tomada pelo Estado moçambicano através do Conselho Constitucional é revogar, anular a resolução da Assembleia da República que mandou inscrever essas dívidas ocultas no Orçamento do Estado, porque assim podemos conseguir ter um bom resultado a nível do Tribunal de Londres e o Estado moçambicano não pagar a totalidade destas dívidas. Deixa eu ver a opinião de Ulisses, dentro sempre do mesmo contexto, do ponto de vista estratégico, uma vez que esta ação ela não totaliza o valor que se almeja, se será isto, digamos, um kick-off no sentido de o Estado ir à tal ação de responsabilidade civil que quer mover contra os bancos? Interpreta desta maneira ou tem outra visão? Sim, penso que para este tipo de situações todas as armas usadas sempre valem. Agora, só não sabemos se o resultado será aquele almejado. Agora, há uma questão que me preocupa muito nesta acusação. Portanto, a figura-chave desta acusação não se encontra acusado, que consta da página 40 no artigo 164,
que é quando, como se diz, quando a pessoa do Manuel Chang, na qualidade de Ministro das Finanças, é que, apercebendo-se que por via, portanto, da autorização da Assembleia da República não poderia passar esta proposta por causa dos limites fixados pelo FMI, dá a proposta de uso de um sistema que ele SPV. se designa SPV, não é? Special Purpose Vehicle. Portanto, a partir daqui, tudo depois começa a desenrolar. Lá vão os projetos, depois vão lá os pagamentos, etc. A minha pergunta é, por que o senhor Manuel Chang não consta nesta acusação? Não entendi. Ok, ele está detido, está na África do Sul, mas nós temos mecanismos de ouvi-lo. Existem cartas rogatórias que podem ser até hoje mandadas para a África do Sul com as perguntas que ele deve responder e respondendo. Não sei se eventualmente houve alguma justificação processual, porque não tive nem tenho acesso ao processo e com toda a razão. O processo está ainda em segredo de justiça, pelo menos até esta parte, mas me parece que seria prudente se tivesse que se esperar alguns dias só para eventualmente garantir-se que naquilo que que são as regras, portanto, de conjugação ou nas infrações criminais, em que tudo esteja lá, pelo menos os elementos fulcrais. Portanto, o que vai acontecer, ou o que me parece estar patente nisto, é que teremos uma acusação com uma brecha que depois pode comprometer o mérito de todo o processo. Sendo que o mais provável é que criasse um processo autónomo para o Manuel Chang, não é? Pois, esta parece que foi a solução desenvolvida pelo Ministério Público. Mas, de todo modo, acredito que é uma solução não muito viável para aquilo que se almeja, que é fazer a justiça. E fazer a justiça é, portanto, no mínimo termos todos intervenientes e o tribunal poder julgar com base em tudo isto. E uma outra questão também que talvez me parece que acho que já foi levantada, mas nada obsta que se recorde, é que de facto ninguém ligado à VTB está neste processo, como se ela não existisse. Então, isso depois também pode prejudicar, porque depois se formos já fazer os tais pedidos cíveis, seja lá onde for, há de se questionar. Portanto, como é que vocês correm agora para um assunto civil quando nem criminalmente está-se a fazer nada? Então, eu penso que era preciso que o Ministério Público visse um bocadinho mais, com mais de olhos de lupa, estas questões que podem prejudicar a longo prazo. Já que estou consigo. E aqui, esclarecer-se uma questão que, quando lemos a acusação, para mim não ficou claro. Há arguidos detidos e há outros que estão em liberdade. Okay? Sendo que há medidas de coação foram estabelecidas para cada um deles, a detenção é a medida de coação máxima. Talvez para quem leu não circula nestes meados para perceber que critérios é que são observados para esta determinação da liberdade ou da prisão de cada um deles. Há arguidos ali, por exemplo, o arguido Renato Matus vem que recebeu cerca de 2 milhões de suborno. Há o caso da ex-secretária-presidente Kebusa, recebeu cerca de 800 mil. Portanto, uma está detida, o outro não está detido. É só para um exemplo, porque há muitos mais exemplos entre os 20 arguidos deste processo. Normalmente, pronto, eventualmente não tendo elementos daquilo que é prática, o que determina que um esteja detido e o outro não esteja, mesmo quando a gravidade de uns tem crimes mais graves, pelo menos um valor muito elevado. Não é? Exato. Bom, aqui olhando, portanto, falou do arguido número 19, que é Renato Matus, pelo menos na acusação, que é acusado de corrupção passiva para ato lícito, crime de abuso de confianças, associação para delinquir e branqueamento de capitais. Para mim faltava um outro crime, mas não sei o que é que aconteceu com o Ministério Público, se distraiu-se. A simulação.
não é? Pois, porque ele também da descrição é comum dos outros. Sim, exato. Sim, que me parece que aquela operação de ter-se fugido ao pagamento CISA, isto configura o crime de simulação, mas eventualmente, como esta acusação é provisória, provavelmente depois possa ser corrigido. Olha, em relação à questão, portanto, que coloca, que é o regime de prisão, de facto, temos que presumir, sem roubar muito tempo nesta explicação, presumir que todos são inocentes e que a Constituição dá liberdade, ou atribui direito à liberdade a todos. Só pode ser coartado este direito quando, eventualmente, haja um pressuposto no processo penal que, eventualmente, obrigue o juiz a decretar esta medida. Ora, nestes casos em que há um processo em que duas pessoas cometem crimes similares e um se encontra detido ou não, às vezes podem ser por meras questões, digamos, formais. Formais em que sentido? No sentido em que, eventualmente, houve alguma colaboração na obtenção dos elementos indiciários. Por exemplo, se alguém aparece na Procuradoria e o Procurador pergunta o que é que você fez, ou se você fez isto, com todas as provas, a pessoa recusa-se, esta pessoa, e eventualmente mostra sinais de que pode conseguir facilmente escapulir-se à justiça, é muito mais fácil, mesmo que tenha cometido um crime menos grave, manter-se detido, do que aquela pessoa que colabora com a justiça e eventualmente não mostra quaisquer sinais de fuga. E se formos a ver, penso que... Mas há ali alguns dos argumentos que são descritos como confessos. Exatamente, estava mesmo é o caso de Teófilo. A ver esta questão. De facto, esta é uma das questões, mas há outras questões que podem ser levantadas, por exemplo, o descobrimento tardio de certas infrações que não permite o Ministério Público, na altura da acusação, formar um juízo de convicção de que há fundamentos para, portanto, ordenar a prisão, ou então poderia eventualmente também, nada obsta que pudesse promover na questão da situação prisional, mas não nos esqueçamos do seguinte, que a bem da verdade, mesmo que isso seja contra as expectativas das pessoas, muitos dos arguidos, em termos de, digamos, perigo de fuga, muitos deles não havia, porque já estavam aqui há 3, 4, 5 anos e sabendo do processo e não fugiram. Mas, provavelmente, como disse, há elementos que eu desconheço do processo e talvez nem deva conhecer, que possam ter justificado que, nesta altura, se devesse privar a liberdade dessas pessoas. Porque, como disse antes, a liberdade é um princípio, digamos, constitucional e ela só pode ser privada em algumas situações. Mas também a defesa da pessoa que se sente prejudicada com esta, digamos, diferença de tratamento pode, a qualquer momento, invocar isto como fundamento para também conseguir-se aproveitar da situação prisional ou da medida de equação menos gravosa. Doutor Nogueira, queria ouvir a sua opinião relativamente a isto. Qualquer um leigo, a primeira leitura, eu que estou a estudar direito, a primeira leitura foi ver o tratamento diferenciado. Mas, bom, é uma leitura de um leigo. Vocês que são especialistas, que tipo de explicação encontram para isso? É verdade. Se compararem 2, 3 réus, têm crimes praticamente semelhantes. Há um detido, 2 não estão. Sim. É verdade que a liberdade é um direito constitucionalmente consagrado. Entretanto, eu tenho um entendimento diferente no que diz respeito a esta disparidade das medidas de coação. Isto atendendo ao próprio processo penal, em que há casos que a liberdade provisória é de per si inadmissível. Quando a gente fala de processos cuja moldura penal é mais elevada, em que há indícios que a liberdade dos arguidos possa colocar em causa
a instrução do processo, e do meu entendimento é que, pese embora, conforme vou secundar o que o Dr. Elísio dizia, pese embora não temos elementos factuais e concretos do processo, mas para mim é difícil conseguir descortinar esta disparidade, ou qual foi o critério usado pelo juiz para determinar a medida de adequação máxima para uns e para outros cujas infrações são as mesmas ou quase, em termos de gravidade, ou quase com a mesma gravidade, ou nestes casos concretos do próprio Renato Matoso, que é mais grave em relação a outros. Não consegui perceber, e foi uma das questões que eu mesmo colocava-me e estava também já preparado para vir cá discutir neste debate. Não consigo perceber quais foram os critérios objetivos por parte do juiz para determinar as medidas de coação máximas para uns em detrimento de outros, porque no meu entendimento há matéria suficiente para que todos os arguidos pudessem ser privados de liberdade, por ser um daqueles casos em que é inadmissível a liberdade provisória nos termos 291 do Código de Processo Penal. Desculpe, engenheiros, só permita-me, quebrando o protocolo, fazer uma pequena retificação àquilo que dizia o Dr. Nordino. O parágrafo 2º do 291 do Código de Processo Penal está revogado. Foi revogado pelo Conselho Constitucional, né, por via do acórdão que extinguia os crimes incaucionáveis. Existia isso penso que até 2014, 13, mas já não existe. E segundo, também fazer uma nota que o juiz, portanto, disse que o juiz não determinou, o juiz só poderia determinar se o Ministério Público o mandasse. Portanto, tinha que ser o Ministério Público a mandar o processo ao juiz para o juiz fixar. Então, o juiz não teria, neste caso, não teria qualquer intervenção no processo, senão, pelo menos na fase em que se encontra, se o Ministério Público como não mandasse. aconteceu, na verdade, com a generalidade daqueles que foram detidos, não é? Exatamente, sim. É só uma Bom, esclarecimento. Rosário, queria ouvir a sua leitura a isto. É uma pergunta que muita gente me fez. Eu não sou especialista, não consigo explicar, mas como tenho programa, vou colocar aqui os meus convidados. Sim, eu também, por acaso, de forma, digamos assim, um pouco distraída, pensei um pouco neste assunto. E se calhar, nem seria no sentido do juiz aplicar a medida de coação mais grave. Porque há várias medidas de coação que podiam ser aplicadas e o juiz, quando analisa o processo, analisa as circunstâncias, analisa vários elementos ligados ao próprio arguido e aplica aquela que é a medida de coação, portanto, mais adequada. Nem iria pela medida da prisão preventiva, que é a mais, portanto... Mas antes de chegar ao juiz, já é o Ministério Público. Porque sim, que deve quem tem que promover porque é o Ministério Público Público não ordena ao juiz, o Ministério Público promove ao juiz, o juiz é que vai apreciar e verificar se a promoção do Ministério Público, portanto, deve ser acolhida ou não. Dos 10 arguidos foram detidos, penso que 9 permaneceram, portanto o juiz aplicou a medida de coação máxima, e um que portanto, foi... exatamente, eu penso que uma caução. Tem a ver com esta questão... Não é tanto o juiz, é mais o promotor, nesse caso o Ministério Público. Sim, há de ser o Ministério Público, porque eu não tenho elementos concretos para dizer que é outra entidade, porque ele é que é o responsável portanto, pela ação penal, que se calhar não há de ter, portanto, promovido junto ao juiz de instrução que fosse aplicada qualquer medida de coação, porque penso que não devemos correr para a medida mais gravosa, mas podia ser outra, termo de identidade, de residência, etc, etc. Portanto, causa de fato alguma estranheza que só aqueles arguidos que estão detidos é que neste momento tenha-lhes sido aplicada, portanto, esta medida de coação máxima.
Não sei em que momento, porque as pessoas estão claramente ávidas em saber mais elementos acerca deste processo, mas que alguns deles, por aquilo que é a tradição ou por aquilo que é uma acusação, nós não vamos chegar a saber se na altura em que, porventura, pudermos consultar, portanto, todo o processo, aí podemos ver, de alguma maneira, como é que o juiz seguiu desta forma e neste caso seguiu, portanto, por um outro sentido. Mas eu aqui queria trazer também um elemento que me vem acerca de Manuel Chang, que se referiu aqui. Eu penso que Manuel Chang é deputado ainda não perdeu o mandato e goza, portanto, de foro privilegiado. Não sei até que medida é que ele podia ser acusado neste processo, porque penso que Manuel Chang, se a memória não vai Supremo, exatamente, ele vai por via do Tribunal Supremo. Então, eu penso que o Ministério Público seguiu um pouco esta linha, no sentido de, sendo um arguido que goza deste foro privilegiado, a instituição própria, portanto, é que vai seguir no sentido de, portanto, investigá-lo e acusá-lo de alguma forma. Talvez só fazer um reparo. O foro privado, o foro privilegiado é para o tribunal, portanto, quando chega em sede de julgamento, não na investigação. Portanto, esse processo está a ser investigado ao mais alto nível da Procuradoria-Geral da República. E é preciso lembrar que a Procuradoria-Geral da República, apesar de se dividir, portanto, em termos de hierarquia, é uma entidade unitária. Portanto, não se pode dizer que o Ministério Público de Gaza ou o Ministério Público de Maputo é um Ministério Público. Portanto, o Ministério Público tem jurisdição sobre qualquer cidadão em Moçambique. Uma outra questão que eu queria dizer, o Baltazar já tinha aflorado aqui, tem a ver com os dados disponibilizados na acusação. Como o Baltazar referiu, há muitos dados para alguns arguidos e quase nenhum para outros arguidos. Pergunto, é isto normal num despacho de acusação? O facto de ser provisório, também, será que o Ministério Público guarda trunfos à espera que venha aí a instrução contraditória, que é a fase já mais jurisdicional do processo, e depois, mais adiante, sei lá, na acusação definitiva, possa meter esses trunfos? Qual é a vossa experiência sobre isso? Elisa. Obrigado. Por acaso, pensando nisso, eu diria que é normal que isto aconteça. É normal, não porque é agradável, mas é normal que há pessoas que sejam mais reservadas que outras. Por exemplo, vamos supor que eu e o Baltazar acertamos, portanto, passa a expressão, uma bolada de $1 milhão. A forma com que ele vai gastar pode ser muito mais visível e investigável do que a forma como eu vou gastar. Eventualmente, aquilo que está aqui no processo ou na acusação não é tudo o que aconteceu. É aquilo que os investigadores chegaram a descobrir. Porque há outras questões que foram feitas que nem os familiares sabem o que aconteceu. E há muito patrimônio que está aqui que também o Ministério Público não teve acesso. É por isso que depois o Ministério Público queixava-se da falta de cooperação internacional, etc. Então eu penso que é expectável, é previsível que isto aconteça, que contra uns haja mais elementos e contra outros haja menos elementos, eventualmente porque uns foram mais recatados, eventualmente, ou então porque os meios de investigação do próprio Ministério Público não foram suficientes para, portanto, descobrir aquela questão ou conseguir seguir devidamente o dinheiro. Não nos esqueçamos que... Mas eu estava a falar disto de propósito, não concordo com o raciocínio, porque algumas das pessoas em que não se tem dados detalhados estão detidas. Estão detidas. Vou falar de Ndambi. No processo, só vem que ele viajou, portanto, há alguns crimes como a falsa identidade, que eles fizeram passar trabalhadores da Privinvest e tal, enfim, que estão mais ou menos, têm alguma consistência, não é? Mas depois que ele recebeu 33 milhões numa conta criada no Dubai,
Mas depois já não há mais nada relativamente a isso. Pois, não, portanto, os crimes... E um dos crimes de que ele é acusado é precisamente também de branqueamento. Exatamente. De facto, quero parecer que, olhando para os atos de que ele, portanto, é acusado, ou o que se diz, portanto, comprovados na acusação, é preciso extrair de cada ato se configura uma ação criminal. Acredito que o Ministério Público, se por uma questão de honestidade, não é, intelectual, poderia, não tendo, portanto, conseguido investigar o destino do valor, não ter repetido esta música do branqueamento de capitais, porque me parece, olhando objetivamente, pelo menos a acusação sendo provisória, não me parece que esteja comprovado em relação a este arguido, esta questão do branqueamento, porque pelo menos na acusação não consta nenhum elemento. Mas temos que assumir também que pode ter havido uma omissão descuidada, ou omissão negligente do próprio acusador do processo em relação a este dado, porque há certas situações que podem ser previsíveis, certos erros, certas falhas, vi algumas, mas são muito poucas, que podem eventualmente confundir a questão. Mas acredito que na acusação definitiva, se lá chegar, e acreditamos que chegue, eventualmente pelos elementos que estão aqui carreados, ficaremos muito mais esclarecidos. E se o Ministério Público insistir nesta versão de não trazer dados para o branqueamento de capitais, mas ao mesmo tempo acusar de branqueamento de capitais, facilmente este crime depois pode decair na pronúncia. Também coloco-lhe a mesma coisa, de muitos dados para uns, quase nenhum para outros, em particular para aqueles que não são agentes da administração pública. Pego um dado. Se eu sou filho do presidente, eu fui convencer o meu pai a aceitar um projeto, isso não é crime. Não é crime. Crime, evidentemente. E pergunto, em função dos escassos elementos que estão nesta acusação, no caso dele em particular, também no caso do Rosário, que, portanto, a única diferença que vem é que ele recebeu 251 mil dólares para a peça-chave que a acusação ela vai portanto, desnudando o papel de cada um deles, ou seja, em termos que dizemos no vulgo, uma pessoa tão importante no papel todo, recebeu aquilo que recebeu, quando pessoas aparentemente mais marginais receberam bem mais do que ele, levanta dúvidas sobre a consistência de facto de alguma da informação que está aqui. Acho que se isto é normal, queria também ouvir aqui a sua opinião. Pronto. Eu não diria que há inconsistência naquilo que é a acusação, por um simples facto de os crimes de que estes, o Ndambi e o Rosário estão a ser acusados, há pelo menos alguma descrição do modus operandi da prática destes crimes. Ou seja, não é necessário que o Ministério Público tenha que fazer uma tese completa, como foi, ou melhor, todos os passos dados. Pelo menos esta acusação consegue mostrar-nos com A mais B e mais C que estes crimes que lhe estão a ser imputados foram cometidos com este modus operandi, independentemente de ter-se muita informação ou pouca informação. Isso, ao contrário, eu consigo perceber essa questão, vem ao contrário daquilo que é relatado acerca do Bruno e do Teófilo. Ou seja, muito exaustivo. Muito exaustivo, e eu vou mesmo secundar aquilo que eu dizia, tem a ver com a forma como eles deram nas caras também. Compraram tantos imóveis em Moçambique, fizeram tantos investimentos em Moçambique, os 8 milhões que cada um deles recebeu, fizeram questão de estar
a fazer investimentos dentro do país, que era mais fácil o Ministério Público conseguir elementos para fortificar a sua acusação, coisa que não acontece com outros arguidos, por exemplo, o DAM. É verdade, sim, que a acusação faz constar que recebeu os 33 milhões, entretanto, pelo menos, voltamos a repisar, não temos domínio sobre o processo, mas queremos acreditar que este valor, ou grande parte deste valor, não chegou de entrar em Moçambique ou não foi investido em Moçambique. Então, nesta fase, o que é importante para o Ministério Público é apurar que realmente este valor foi recebido por subornos e configuram estes tipos legais de crime. Conseguiram apurar que se fez passar por engenheiro hidráulico, se não falha a memória. Então, acho que este era engenheiro químico. Exatamente. Então, conseguiram apurar estes dados que configuram crimes na República de Moçambique e foram acusados destes crimes com a informação que tiveram. Entretanto, aqueles que não sei se não tiveram cuidado ou aqueles que preferiram expor-se, obviamente, que permitiu que a entidade investigadora pudesse ter acesso a mais dados que permitissem acusá-los de forma mais exaustiva em detrimento de outros. Então, para já o que é importante é que a acusação contém dados suficientes para acusar sujeito A, B, C e D dos crimes que lhe estão a ser imputados. O grave seria ser imputados de algum tipo de crime que entretanto, no seio da acusação não consegue mostrar de uma forma minimamente razoável o seu cometimento. Talvez, desculpa, mesmo há uma questão que, portanto, Jeremias levantou em relação à posição do DAM, aconselhar ou pedir o pai para ver o projeto e ele não é funcionário público, eventualmente não seria crime. É preciso atentar àquilo que diz o artigo 301, que é com a epígrafe extorsão e chantagem. O número 3 diz o seguinte: o Código Penal. Aquele que, portanto, quando diz aquele, logo não é um crime próprio, portanto não tem que ser funcionário público, qualquer pessoa, aquele. Aquele que com pretexto de crédito ou influência sua ou alheia para alguma autoridade pública receber de outrem alguma coisa, etc. Portanto, qualquer pessoa que dizer que, olha, eu posso influenciar, não é? Exatamente, e por algum motivo é crime. Então, e por acaso esta menção consta na acusação, portanto, o número 3 do artigo 301. Baltazar, também queria ver aqui a sua opinião sobre este aspecto. Eu, por aquilo que é a minha experiência, calhar para não estar a repetir aquilo que já foi dito, que não interessa repetir, é que na altura em que eu estava no Ministério Público, nós éramos obrigados a acusar em qualquer situação. E depois vamos ver lá à frente o que é que acontece quando há abertura de instrução contraditória, etc. Provavelmente o Ministério Público esteja a usar desta tática. Para ganhar tempo para recolher mais elementos. Exatamente. Pode estar a usar esta tática para acolher mais elementos à frente. Porque para mim não fazia sentido, pura e simplesmente, por causa deste elemento que eu levantei, portanto, não acusar esta figura que claramente se sabe que foi uma peça-chave pelo menos no início do esquema, para a obtenção destes valores. Então, provavelmente o Ministério Público esteja a fazer isso no sentido de que não conhecemos o circuito, mas quando o assunto chegar e os outros arguidos também começarem a prestar aquilo que é o seu depoimento, provavelmente nós consigamos vir a descobrir mais algo que possa sustentar, portanto, a acusação. Porque neste momento a acusação, embora seja um passo importante, acredito eu que em sede de produção de prova, ela pode ainda vir a trazer mais elementos que vão, portanto, tornar
mais robusta esta acusação que foi proferida pelo Ministério Público. Bem, vamos atender já os nossos telespectadores, já colocamos ali a linha. Temos Gabriel Fundice, para não avaliar em linha. Boa noite. Boa noite. Boa noite, por favor. Eu, na minha opinião, a maneira que estava a trabalhar, demoraram muito. Levaram muito tempo, porque o problema é de muito tempo. Era preciso logo ser público, a procuradoria, trabalhar neste caso. Esse dinheiro foi roubado por muita gente. Muitos são moçambicanos, muitos são os estrangeiros. E não chegou a vir esse dinheiro aqui em Moçambique. Dividiram e até agora o que o governo pode fazer é procurar para não pagar a dívida, porque as pessoas estão vivas. Os milhares de estrangeiros ainda estão difíceis na América, outras pessoas estão difíceis, outras pessoas aqui em Moçambique, e o Manuel está na África. Nós precisamos procurar onde está esse dinheiro. Esses estrangeiros estão lá, foram lá na América, outros na Inglaterra. Eles tiraram o dinheiro que levaram. E nós, moçambicanos, não podemos pagar a dívida, embora as pessoas estão vivas. Se é como um pai aceita a dívida que o seu filho roubou, ele vai pagar, mas tem que procurar investigar. Não vou pagar, mas vou pagar o quê? Meu filho roubou, então ele tem que tirar esse dinheiro que ele roubou. Então é isso que também o Estado moçambicano deve fazer, procurar saber esse dinheiro onde está. Onde está o espaço para todos. Boa noite. Muito obrigado, Sr. Gabriel Fundice. Foi o nosso primeiro telespectador. Mantemos então a nossa linha aberta para ouvirmos opiniões, especialmente dos telespectadores que tiverem lido este espaço de acusação. Um documento enorme. Acho que vale a pena lê-lo porque nos oferece uma visão daquilo que, pelo menos na perspectiva do Ministério Público, pode ter acontecido. Vamos a um telespectador que nos liga na condição de anonimato, a partir de uma boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite, painel. Na minha humilde opinião, eu queria contribuir do seguinte modo, dizer que há muita coisa que esclarecer, mas infelizmente eu tenho as minhas dúvidas que isso possa acontecer. Por isso que a minha esperança como moçambicano, de facto, é encorajar com que a justiça sul-africana faça com que o Manuel Chang vá aos Estados Unidos. Talvez esta será a única forma dos moçambicanos saber da verdade. Porque, de facto, o que está a acontecer aqui no país é no mínimo estranho e, no meu ponto de vista, é brincar com o povo. É uma forma que a justiça viu, talvez, para poder recuperar aquilo que é o seu bom nome. Não faz sentido, há dias eu vi que o antigo presidente foi ouvido como declarante. Ouvido como declarante, o que é que isto quer dizer para nós? Há questões que foi colocado aí de algumas pessoas que estão soltas, não é? E comprova. Por que é que essas pessoas não estão detidas? O atual presidente tem lá algumas assinaturas nestes documentos da justiça oculta. Por que é que o presidente não é também ouvido? Não, eu acho que é brincadeira de mau gosto. O bom é que nós estamos a ver que não há nada que vai acontecer. Apenas é para talvez para o inglês ver, como se diz nas inglês. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Importa, uma informação que eu tenho é que foram ouvidos quase todos os membros do anterior governo. Em que condição? Aí é que é a grande diferença. Tanto ser ouvido como arguido ou como declarante, mas quase a totalidade dos membros do anterior governo foi ouvida no âmbito deste processo, incluindo o atual Presidente da República. Portanto, está esse nome do processo. Vamos a Pemba, encontro o Sr. Rafael. Boa noite. Porque Boa noite. as pessoas já são conhecidas e, por final, essas pessoas... Alô?
Sim, estamos a ouvi-lo. Sim, essas pessoas, mesmo sendo conhecidas, não estão a trabalhar para certamente prender a essas pessoas. O caso já vem andando mesmo que nós que somos ouvintes dessas questões de dívidas ocultas já está a nos criar mesmo um pânico só por ouvir. Porque o próprio Chang, como ministro, ex-ministro desse tempo, que as dívidas ocultas existiram ou foram criadas, nós que não sabíamos, quando as coisas existiram na África do Sul, a detenção deste ex-ministro, nós todos ficamos atentos à espera que só adiamentos é que não existir. Por isso é de lamentar, por mim, digo mesmo, que se ainda estão a existir essas pessoas, os nomes estão a solar por aí, é só recolher as pessoas para tratar-se o assunto na barra dessas pessoas que são réus na situação que estamos a viver hoje. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Rafael. Falamos a partir de Pemba. Mantemos então as linhas para ouvirmos outras opiniões à volta deste assunto. Lembrando que o foco é o despacho do Ministério Público, que contém, portanto, a matéria indiciária com que estes arguidos portanto, estão a ser indiciados. Fornece-nos mais ou menos. Tenho em linha o Sr. Romão, a partir da Matola. Boa noite. Alô, boa noite. Boa noite, faz favor. Sim. Primeiro quero parabenizar pelo programa, dar os parabéns. Esse da televisão que a todo custo tem trazido assuntos do povo para o povo. Em relação ao assunto em debate, penso que o povo já disse tudo o que tinha que dizer, o que tem que fazer é cumprir. Manuel Santos deu de falta para os Estados Unidos para o bem dele, porque mesmo que ele seja inocente, se ele voltar para Moçambique, penso que, como já foi dito várias vezes, o povo já o julgou e já o condenou. No entanto, se ele for aos Estados Unidos e for inocente, penso que aí terá a imagem dele limpa. Então, o melhor para o povo e para o próprio Chang é que ele vá aos Estados Unidos e seja julgado lá. E muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação, Sr. Romão. Temos então a linha aberta, podemos atender mais 2 telespectadores, ouvindo então a sua opinião sobre este assunto. Não sei se temos já alguém em linha. Temos alguém ou não? Zé? Falamos a partir de onde? Inhambane. Boa noite. Boa noite, faça favor. Boa noite. Faça favor. É o seguinte. Inhambane. Sim, pode falar. Sim, é o seguinte. Eu entendo tudo que está a fazer. Eu estou a falar. Sim, eu estou a perceber exatamente o que está a discutir no dia de hoje. Bom, parece que o telespectador não nos está a ouvir em condições. Se estiver a acompanhar o programa, pode insistir, mas não conseguimos, de facto. Percebemos que não conseguia ter retorno da nossa parte, mas nós estamos a ouvir perfeitamente. Temos a linha aberta para ouvirmos outras opiniões. Se temos alguém. De Maputo, Sr. Alberto. Boa noite. Sim, boa noite. Boa noite, faz favor. Sim, Alberto Lundela de Maputo. Exato. Faça favor, Sr. Alberto. Sim, Faça Alberto favor. Lundela de Maputo.
Sim, pode falar. Sim, boa noite, Alberto Ribeiro de Maputo. Sim, a minha opinião é que, conforme explicaram os outros participantes do painel, sim, faz favor. Sim. Quer falar do Pagamão e Maputo? Sim, eu estava a dizer o seguinte, conforme explicaram os outros painelistas acerca da discrepância sobre a questão dos que são detidos, outros não, eu, de fato, sou leigo, como disse o Jeremias, na área de direito. Mas dá para entender que cada um tem a sua participação. Há quem participou com a justiça para justificar os fatos. Então, era a razão pela qual o juiz ordenou a detenção de uns e não de outros. É tudo, né? Bom, penso que ficou essencial do Sr. Alberto. O Sr. Alberto tinha em particular o volume do televisor muito alto, por isso estava a criar um feedback tanto na sua comunicação. Agradeço então que outros telespectadores tenham atenção a isto. Ouçam-nos pelo telefone e não pelo receptor. Portanto, Sr. Fernando, fala-nos a partir de Maputo, vai ser o nosso penúltimo telespectador. Sim, boa noite. Boa noite. Boa noite, faz favor. Bem, em primeiro lugar, agradecer que estava a participar do programa. Quer dizer que o tema em debate é um tema já bem crítico, não é? Porque o que se pode ver é que isto é uma brincadeira de mau gosto para algum povo. Este governo não está a levar a sério o seu próprio povo que os elegeu para lá estar. Porque não se justifica o que eles estão a fazer. Antes de Manuel Chang estar sentido na África do Sul, não se fazer sentir nada, absolutamente nada neste país. Quando se detém o Manuel Chang é quando já começam a mover os povinhos, e aí já fica a perceber que alguma coisa não está bem dentro do nosso próprio país. Então, os nossos superiores, eles quando já começam a demonstrar preocupação em querer trazer a verdade, quando eles veem que o círculo está apertado. Não deveria ser assim. Era suposto que esse problema fosse resolvido cá, internamente, em Moçambique. Mas como nós não temos a capacidade, ou aliás, não demonstram a capacidade de resolver isso, então que deixam o Manuel Chang ir aos Estados Unidos para poder... Muito bem, muito obrigado. Para poder explicar o que exatamente aconteceu. Porque eles a nós não vamos dizer a verdade. Sempre vamos enganando. Chegam momentos de eleições, querem essas eleições, querem o voto do povo, mas este mesmo povo, eles não levam a sério. Muito bem, muito obrigado, Sr. Fernando, pela sua participação. Vamos atender o último telespectador da noite. Já deu para perceber que pela Vox Populi, como se costuma dizer, o Manuel Chang não precisava de se sujeitar àquele exercício todo na África do Sul, era só pegar nele e mandá-lo para os Estados Unidos. Mas ainda bem que as instituições funcionam de acordo com a lei, não propriamente com a Vox Populi, né, como se costuma dizer, para evitar tratamentos discriminatórios, né, a uns e a outros. Já temos o último telespectador na linha ou não? Bom, comunicação, não temos neste momento nenhum telespectador. Vou pedir muito rapidamente aos meus convidados aqui, notas, antes não houve assim grandes intervenções para os telespectadores em termos de questionamento. Relativamente, coloco mais uma questão que tem a ver com o andamento deste processo, que certamente o prazo para a contestação por parte dos arguidos, penso que terá expirado ontem. Cada um deles vai esgrimir os seus argumentos e vai certamente pedir a abertura de instrução contraditória. Enfim, o processo vai seguir. Do ponto de vista de expectativas dos próximos passos, em função do conteúdo que está naquelas 120 páginas. Eu penso que
Eu, geralmente, nestes casos judiciais, não gosto muito de dar uma opinião, assim, que parece que já estou a decidir, portanto, acerca dos processos, mas eu penso que, ou acredito que o processo vai seguir aquilo que é a sua tramitação normal, os advogados vão contestar, o juiz vai proferir o seu despacho de pronúncia, provavelmente até alguns dos arguidos aqui possam não ser levados ao julgamento, dependendo daquilo que é a consistência da acusação que foi feita. Então, espero que seja feita a melhor justiça, portanto, neste processo e, sobretudo, que se consiga recuperar a maior parte possível deste valor que foi desviado. Já dissemos aqui que é um valor ínfimo, mesmo que consta desta acusação, e que o Estado moçambicano, de alguma forma, se veja ressarcido. Não vai ser possível. Isto é quase que uma morte, em que nós não indemnizamos a pessoa diretamente, porque aquela pessoa já não volta. E me parece que, neste caso em concreto, também não vamos conseguir atingir aquilo que são os objetivos essenciais e que, para mim, era claramente conseguir recuperar estes ativos e devolver a credibilidade do Estado moçambicano, o Estado moçambicano poder voltar aos mercados com alguma credibilidade. Mas há aqui um elemento que eu queria trazer, é que temos que aprender a partir destes processos e penso que, de alguma forma, continuamos a ser levados a reboque nestes assuntos, porque, por exemplo, quem está a liderar as mudanças legislativas no sentido de dificultar que estes processos sejam, portanto, facilitados por um único indivíduo, continua a ser o FMI. E nós tivemos uma conversa com o pessoal sénior do FMI que claramente mostrou que eles continuam a liderar estes processos. A minha questão é, nós como moçambicanos, como pessoas que sofremos, portanto, deste assunto, o que é que estamos a fazer no sentido de melhorar a nossa legislação para que casos destes não voltem a acontecer? E também exige-se um pouco de precaução. Por quê? Porque este assunto aconteceu também, ou estes senhores tentaram também ludibriar o governo da Nigéria. Mas porque as pessoas lá estavam mais atentas e não estavam interessadas, eu penso que este é o ponto essencial, é entrar neste calote, foram mais prudentes e conseguiram, portanto, fazer com que, de alguma forma, o governo nigeriano não caísse na mesma cilada. E aquilo que a antiga ministra das Finanças da Nigéria diz sobre este assunto, de facto, demonstra que os nossos servidores públicos têm que continuar ou estar comprometidos em servir um interesse público e não servir interesses, portanto, pessoais. O que aconteceu aqui é que procuraram servir, portanto, das funções que ocupavam no Estado para benefício próprio. Notas mesmo finais? Louvar mais uma vez a publicidade deste processo, que durante 4 anos ficámos sob penumbras, sem saber o que é que está a acontecer, se algo vai para frente, vai para trás, e queremos que os ulteriores trâmites deste processo, como até então tem acontecido, acreditamos que seremos, como povo moçambicano em si, tomaremos conhecimento daquilo que será a acusação definitiva, isso após findar a instrução contraditória. E talvez, provavelmente, como os meios de comunicação agora são vários, talvez poderemos também ter acesso ao despacho de pronúncia ou de não pronúncia de alguns arguidos, sentido em que ficamos ansiosos para ver quais serão os próximos acontecimentos que vão nortear este processo. Entretanto, é importante esclarecer que, na verdade, mesmo os arguidos constituídos neste processo também, em algum momento, são vítimas. O Estado moçambicano e os arguidos deste processo foram vítimas de um calote, que o cabeceia disto, todos nós sabemos, é o Jean Bustani. Tanto é que
foram os administradores do Crédito Suíço e dos outros bancos que tiraram mais proveito destas transações. Por isso, só para acalmar alguns dos nossos telespectadores quando diziam que os orgulhos roubaram, na verdade eles também foram roubados, infelizmente, por este esquema criado pelos próprios administradores do banco, bem como do grupo Privinvest. Isto porque eu tenho dito em conversas fora de portas, se alguém aparece-me, vou usar a palavra do Dr. Elisa, alguém aparece-me com uma bolada de 30 milhões de dólares e diz, Nordin, sobre esta bolada tu vais ganhar $1 milhão. Eu que nunca vi $1 milhão na minha vida, nem vou imaginar que eu estou a ganhar 29. Ou seja, vou avançar e na verdade fico a saber que fui usado como um meio de beneficiar a terceiros. E foi mais ou menos a jogatina que norteou este processo. Obrigado. Sim, como nota final, poderia dizer que, olha, para nós atingirmos o ponto ótimo, teríamos que ter duas situações. A primeira é a recuperar 100% do valor com juros e ainda com uma indemnização tanto pelos prejuízos, danos morais, como pelos lucros cessantes. Mas eu tenho pouca fé nisto, atendendo aos meios que nós temos e atendendo a como tudo ocorreu, possa acontecer. E outra questão também, para chegar ao ponto ótimo, é obter justiça daqueles que estiveram implicados nesta situação. Porque acho que a primeira situação que eu levantei é platônica, eu prefiro que investamos na segunda, que é ter justiça. E para ter justiça, o que é que precisamos? Precisamos de ter, portanto, apesar das deficiências ou das insuficiências, penso que essa é a primeira palavra, insuficiências desta acusação, eu penso que é a primeira acusação que eu tenho acesso, pelo menos na minha profissão, em termos como jurista, não é? Em Moçambique, com 120 páginas e mais de 400 artigos. Mas isto não quer dizer qualidade, em princípio, mas esta, coincidentemente, está acompanhada de muita qualidade, sem descurar algumas pequenas falhas que aqui foi o mote do programa. Mas penso que é preciso que o povo moçambicano seja paciente, no sentido de não pressionar, não queremos só correr para prender pessoas. Vamos tentar investir no sentido de descobrir todas as pessoas implicadas e responsabilizar cada uma delas consoante a sua comparticipação. E, acima de tudo, confiar que os nossos tribunais estejam preparados para casos desta magnitude. Porque quero parecer que, como bem dizia o Dr. Rafael, temos que ter uma visão didática deste tipo de processos para que eventualmente possamos evitar infrações ulteriores. Pois. Bom, muito bem. Queria agradecer a vossa presença aqui por este momento, esta discussão, este tema, como se refere, ainda há muito pano da manga. Vamos, nesta altura, com a instrução contraditória e depois, quando houver despacho de pronúncia ou de não pronúncia por parte do juiz, que é um documento público, vamos então ter a ocasião de ver quais são os fundamentos que o juiz tem para levar uns ao tribunal ou não levar outros, consoante as soluções específicas que vamos enfrentar. Foi um prazer ter-vos desse lado. Nós vamos continuar então a acompanhar este e outros processos a partir deste lado. Boa noite e até para a semana.